Imagine que são 2 da manhã. Você está sozinho em uma rua mal iluminada. O silêncio absoluto. Até que você percebe que, do outro lado da calçada, alguém está dançando. E essa pessoa está vindo na sua direção. Oi, eu sou a Ayane. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você gosta de relatos reais, mistérios, creepypastas, lendas urbanas e curiosidades do mundo do terror, então já se inscreve e fica por aqui. O que você vai ouvir agora é a creepypasta The Smiley Man. Diferente de muitas lendas inventadas, essa história foi postada originalmente no Reddit pelo usuário Bluey Tidal. Ele sempre afirmou que isso não é uma história de terror, mas uma experiência real que aconteceu com ele há alguns anos, enquanto morava em Seattle, mesmo tendo se tornado uma das creepypastas mais famosas e compartilhadas da internet. O autor prega até hoje que cada detalhe, desde os passos de danças bizarros até o sorriso estático do estranho, aconteceu exatamente daquela forma em uma madrugada comum. É um relato de um encontro que transformou uma caminhada noturna em um trauma real. Agora, sem mais enrolações, vamos para a história. Há uns 5 anos, eu morava no centro de uma grande cidade dos Estados Unidos. Sempre fui uma pessoa noturna, então frequentemente me via entediado depois que meu colega de quarto, que definitivamente não era noturno, ia dormir. Para passar o tempo, eu costumava dar longas caminhadas e ficar pensando. Passei 4 anos assim, caminhando sozinho à noite, e nunca tive um único motivo para sentir medo. Eu sempre brincava com meu colega de quarto dizendo que até os traficantes da cidade eram educados. Mas tudo isso mudou em apenas alguns minutos, numa certa noite. Era uma quarta-feira, entre 1 e 2 da manhã, e eu caminhava perto de um parque patrulhado pela polícia, a uma certa distância do meu apartamento. Estava tranquilo, mesmo para uma noite de semana, com pouco trânsito e quase ninguém a pé. O parque, como na maioria das noites, estava completamente vazio. Eu estava virando numa pequena rua lateral para voltar ao meu apartamento quando o vi pela primeira vez. No final da rua, do meu lado, estava a silhueta de um homem dançando. Era uma dança estranha, parecida com uma valsa, mas ele terminava cada quadrado com um passo para a frente desajeitado. Acho que dava para dizer que ele estava dançando e caminhando, indo direto na minha direção. Decidindo que ele provavelmente estava bêbado, aproximei-me o máximo possível da rua para lhe dar a maior parte da calçada para passar por mim. Quanto mais perto ele chegava, mais eu percebia a graciosidade de seus movimentos. Ele era muito alto e magro, e vestia um terno velho. Dançou ainda mais perto, até que eu consegui distinguir seu rosto. Seus olhos estavam arregalados e selvagens, a cabeça levemente inclinada para trás, olhando para o céu. Sua boca formava um sorriso exageradamente caricato. Entre os olhos e o sorriso, decidi atravessar a rua antes que ele se aproximasse mais. Desviei o olhar dele para atravessar a rua vazia. Ao chegar ao outro lado, olhei para trás e parei abruptamente. Ele havia parado de dançar e estava parado com o pé na rua, perfeitamente paralelo a mim. Estava de frente para mim, mas ainda olhando para o céu, com um sorriso largo nos lábios. Fiquei completamente e absolutamente perturbado com aquilo. Comecei a andar novamente, mas mantive os olhos fixos no homem. Ele não se moveu. Depois de percorrer cerca de meio quarteirão, desviei o olhar dele por um instante para observar a calçada à minha frente. A rua à minha frente estava completamente vazia. Ainda perturbado, olhei para trás, para o lugar onde ele estava, e ele havia sumido. Por um breve instante, senti alívio. Até que eu notei. Ele havia atravessado a rua e agora estava ligeiramente agachado. Não conseguia ter certeza por causa da distância e das sombras, mas tinha certeza de que ele estava de frente para mim.
Eu havia desviado o olhar dele por não mais de 10 segundos. Então era evidente que ele havia se movido rapidamente. Fiquei tão chocado que permaneci parado ali por um tempo, olhando para ele. E então ele começou a se mover em minha direção novamente. Ele dava passos enormes, exagerados, na ponta dos pés, como se fosse um personagem de desenho animado se aproximando sorrateiramente de alguém. Só que ele estava se movendo muito, muito rápido. Gostaria de dizer que, naquele momento, fugi, peguei meu spray de pimenta, meu celular ou qualquer coisa do tipo, mas não fiz nada. Simplesmente fiquei parado, completamente paralisado, enquanto o homem sorridente se aproximava sorrateiramente de mim. E então ele parou de novo, a cerca de um carro de distância de mim, ainda com aquele sorriso característico, ainda olhando para o céu. Quando finalmente consegui falar, deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. O que eu queria perguntar era: o que você quer? Em um tom raivoso e autoritário. O que saiu foi um gemido. O quê? Independentemente de os humanos conseguirem ou não sentir o cheiro do medo, certamente conseguem ouvi-lo. Eu o ouvi na minha própria voz. Isso só me deixou com mais medo. Mas ele não reagiu de forma alguma. Simplesmente ficou parado, sorrindo. E então, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, muito lentamente, e começou a se afastar dançando, assim, do nada. Sem querer dar as costas para ele novamente, apenas o observei ir embora, até que estivesse longe o suficiente para quase sumir de vista. E então percebi algo. Ele não estava mais se afastando, nem dançando. Observei horrorizado enquanto sua silhueta distante crescia cada vez mais. Ele estava voltando na minha direção. E desta vez, ele estava correndo. Eu também corri. Corri até sair da estrada secundária e voltar para uma via mais iluminada e com pouco trânsito. Olhei para trás e ele havia sumido. No resto do caminho para casa, fiquei olhando por cima do ombro, sempre esperando ver aquele sorriso idiota dele. Mas ele nunca estava lá. Morei naquela cidade por 6 meses depois daquela noite. E nunca mais saí para caminhar. Havia algo em seu rosto que sempre me assombrou. Ele não parecia bêbado. Não parecia drogado. Parecia completamente insano. Isso é algo muito, muito assustador de se ver.